Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 em Florença. Serviu como secretário e diplomata na República Florentina, lidando com papas, reis e generais. Viveu no coração da política de seu tempo, um tempo marcado por intrigas, conspirações e guerras constantes. Mas quando os Médici retomaram o poder em 1512, a sorte de Maquiavel mudou. Ele foi acusado, torturado e exilado. Sem prestígio, sem poder e sem esperança de voltar à vida pública, encontrou refúgio apenas na escrita. Foi nesse exílio, em 1513, que compôs sua obra mais famosa, O Príncipe, um presente, ou talvez um veneno, destinado a Lourenço de Médici. Capítulo 2. O que é o príncipe? Mas afinal, quem é o príncipe para Maquiavel? Não apenas reis, mas todo governante que concentra em si o poder político. O livro se tornou um manual de ação. Como conquistar territórios, como manter o poder e como evitar a ruína. Aqui, moralidade não existe. A única virtude é a eficácia. É daí que surge a frase tantas vezes associada a Maquiavel. Os fins justificam os meios, ainda que ele nunca a tenha escrito literalmente. Na prática, é isso o que sua obra defende. Para manter a autoridade, o governante pode e deve usar qualquer meio necessário. Capítulo 3. Virtu e fortuna. Dois conceitos dominam o livro. O primeiro é virtu, não no sentido clássico de bondade, mas de habilidade, inteligência e força para governar. É a capacidade de adaptar-se, de prever perigos, de agir com coragem e sagacidade. O segundo é fortuna, a roda da sorte, o acaso, aquilo que nenhum governante controla. Maquiavel ensina, a fortuna pode derrubar ou elevar qualquer um. Mas o príncipe sábio é aquele que por sua virtude domina a fortuna, transformando azar em oportunidade. Capítulo 4. Como conquistar e manter o poder. Maquiavel analisa os diferentes tipos de principados, hereditários, civis, eclesiásticos ou conquistados pela guerra. Os hereditários são mais fáceis de manter, pois já têm tradição. Os novos exigem astúcia redobrada. Se conquistar pela força, deve manter boas armas e boas leis. Se conquistar pela política, deve equilibrar o apoio entre o povo e os poderosos. E se governar pela religião, deve usar a fé como escudo de poder. Em todos os casos, o príncipe precisa evitar uma coisa: a desordem. Problemas de Estado, dizia ele, são como a tuberculose, fáceis de curar no início e impossíveis no fim. Capítulo 5. O príncipe como raposa e leão. Aqui surge um dos conselhos mais famosos de Maquiavel. O governante deve ser ao mesmo tempo raposa e leão. Raposa para escapar das armadilhas, leão para aterrorizar os lobos. A sabedoria está em saber quando usar a astúcia e quando usar a força. A bondade excessiva é fraqueza. A crueldade calculada quando necessária é ferramenta de poder. Capítulo 6. Amado ou temido? Eis a pergunta que ecoa até hoje. É melhor ser amado ou temido? Maquiavel responde sem hesitar. É muito mais seguro ser temido. O amor depende da gratidão dos homens, mas os homens são ingratos, volúveis, dissimulados e egoístas. O medo do castigo, por outro lado, é constante. Ainda assim, o príncipe deve evitar o ódio. Amor pode ser frágil. O medo mantém, mas o ódio destrói. Capítulo 7. O povo, os poderosos e a guerra. O príncipe sábio deve governar dando ao povo segurança, alimento e trabalho. Nunca deve mexer em duas coisas sagradas, as propriedades e as mulheres. Precisa estar sempre preparado para a guerra, mesmo em tempos de paz. Exércitos mercenários? Jamais. Eles são infiéis, covardes e perigosos. Um governante só é forte quando suas armas são próprias, quando lidera e disciplina o seu exército. A política sem guerra é ilusão. Maquiavel morreu em 1527, pobre e desacreditado, mas sua obra atravessou séculos e moldou a política moderna.
O Príncipe não é um livro sobre moral, é sobre poder. E é por isso que permanece tão atual. Porque enquanto os homens mudam de roupas, tecnologias e costumes, o jogo do poder continua o mesmo. E só quem entende esse jogo consegue sobreviver nele.